Olá! Hoje o nosso papo é sobre um detalhe técnico que, olha, é super importante para a estabilidade e para o crescimento de qualquer projeto na AWS: as cotas da Amazon VPC. Mas, em vez de pensar nelas como limites chatos, vamos encarar como as regras do jogo, sabe? Aquelas que mantêm tudo organizado e funcionando bem para todo mundo na nuvem. Fala a verdade, quem nunca passou por isso? Aquele momento de pânico, o deploy quebra, um recurso não sobe de jeito nenhum e não tem um erro claro no código. Pois é, muitas vezes o culpado silencioso está ali, escondido, uma cota de serviço que estourou e ninguém nem percebeu. Hoje a gente vai desvendar esses mistérios. Beleza, então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que são essas cotas. Depois, a gente vai como que construir uma VPC juntos, camada por camada. Vamos olhar a base dela, o controle do tráfego, a segurança e, no final, o mais importante, como fazer tudo isso crescer de um jeito inteligente. Certo, vamos lá para o primeiro ponto. Antes de sair decorando números, é fundamental entender a filosofia por trás das cotas. Pensa nelas como se fossem as regras de trânsito da AWS. Elas existem para garantir que tudo flua de um jeito justo e seguro, sem ninguém causar um congestionamento. E aqui já vai a primeira grande distinção que a gente precisa fazer. A maioria das cotas tem um valor padrão, que já é o suficiente para começar. A notícia boa é que muitas delas são ajustáveis, e saber quais podem ser aumentadas, nossa, isso é a chave para planejar uma arquitetura que cresce sem dar de cara no muro. Ok, então vamos começar a construir a nossa VPC. Ela é feita de componentes fundamentais, os blocos de construção, e cada um deles tem suas próprias cotas. Vamos dar uma olhada nos principais. A base de tudo começa exatamente aqui. Por padrão, a gente tem um limite de 5 VPCs por região e 200 subredes dentro de cada VPC. Pode até não parecer muito, mas o ponto crucial é que todos esses limites são ajustáveis. A AWS já projetou tudo pensando no crescimento, e esses são os primeiros parafusos que a gente pode afrouxar quando o negócio começar a ficar grande. E saca só que detalhe interessante sobre esse limite de 5 VPCs. Ele não é um número isolado, ele está conectado. Quando se pede um aumento na cota de VPCs, a AWS, de forma bem inteligente, já aumenta automaticamente a cota de Internet Gateways na mesma proporção. Isso mostra como a plataforma pensa nos recursos de um jeito integrado. Faz todo sentido, né? Beleza, a fundação está pronta. Agora a gente precisa definir como os dados vão entrar e sair. E isso nos leva direto para os gateways e outros recursos de conectividade que, claro, também têm suas próprias regras do jogo. Aqui a gente tem alguns dos jogadores mais importantes do time. 5 Elastic IPs, que são aqueles IPs públicos fixos, 5 Net Gateways por zona de disponibilidade, essenciais para dar acesso à internet para recursos privados, e 200 tabelas de rotas. O bom é que todos são ajustáveis e são eles que definem os caminhos que os dados vão percorrer, seja numa aplicação pequena ou num sistema gigante e complexo. Vamos focar um pouquinho nos NAT Gateways. Esse limite padrão de 5 por zona de disponibilidade é especialmente importante. Pensa só, qualquer instância numa subrede privada que precise acessar a internet, sei lá, para baixar uma atualização ou falar com outro serviço AWS, vai precisar de um NAT Gateway. Então, planejar essa cota é simplesmente fundamental para garantir que a aplicação consiga escalar e seja resiliente. Bom, agora que a gente já tem a estrutura e o fluxo de dados, precisamos falar de segurança. As camadas de defesa da VPC, como os Security Groups e as Network ACLs, são ferramentas incrivelmente poderosas, mas elas também operam dentro de certas cotas. Vamos dar uma olhada nos limites das nossas defesas. A gente pode ter até 2.500 Security Groups por região, o que é bastante, convenhamos. Mas os números mais críticos no dia a dia geralmente são as regras por Security Group e quantos deles a gente pode anexar numa única interface de rede, que é o ponto de conexão de um recurso com a VPC. E aqui tem um detalhe muito, mas muito importante sobre essas 60 regras. Esse limite não é um total simples, ele se aplica separadamente para as regras de entrada e para as de saída. E tem mais, também se aplica separadamente para tráfego IPv4 e IPv6. Isso quer dizer que, na prática, um único Security Group pode ter 60 regras de entrada para IPv4, mais 60 para IPv6, mais 60 de saída para IPv4 e mais 60 para IPv6. É uma flexibilidade enorme que às vezes passa batido. Agora a gente vê como as cotas podem ser interdependentes, elas conversam entre si. Não adianta olhar para cada limite de forma isolada. A multiplicação do número de regras por Security Group pelo número de Security Groups numa interface de rede não pode passar de 1000.
É um jogo de equilíbrio. Se aumentar um, talvez precise diminuir o outro, o que força um planejamento bem cuidadoso da estratégia de segurança. Para fechar, como a gente gerencia tudo isso quando a VPC começa a crescer de verdade, passando de dezenas para milhares de recursos? Bom, a AWS nos dá uma métrica bem útil para ajudar com isso. Vamos conhecer o Network Address Usage, ou NAU. A melhor forma de pensar nele é como se fosse um medidor de tamanho da sua VPC. Ele consolida vários recursos diferentes, como IPs e interfaces de rede, numa única unidade. Assim, dá para ter uma visão de alto nível do quão cheia a sua VPC está. Por padrão, cada VPC tem uma cota de 64 mil unidades de NAU. Esse número é, na prática, o teto de capacidade geral da VPC. É um número bem grande, mas em ambientes muito dinâmicos, como muitos microserviços, monitorar o consumo de NAU se torna essencial para não ter nenhuma surpresa desagradável. No entanto, e esse é um ponto crucial, o NAU não substitui as cotas individuais. Essa citação da própria documentação da AWS deixa isso bem claro. É preciso ter espaço no medidor geral de NAU e também estar dentro da cota específica do recurso que se está tentando criar. Os dois sistemas de limites funcionam em paralelo. Então, o que a gente leva de tudo isso? Primeiro, conheça os limites padrão. Segundo, saiba o que é ajustável e o que não é. Terceiro, planeje a arquitetura já pensando nessas restrições. Quarto, seja proativo e peça os aumentos antes que eles virem um problema de verdade. E por último, use métricas como o NAU para ficar de olho no crescimento geral da VPC. No final das contas, quando a gente entende as cotas, elas deixam de ser limitações e se tornam as diretrizes de um projeto bem planejado. Elas dão a estrutura para a gente construir arquiteturas que são robustas, escaláveis e seguras de verdade. A pergunta que fica é, com esse conhecimento em mãos, quais novas possibilidades se abrem?